Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar a nossa disciplina de ciências e a Pro escolheu essa imagem aí de abertura. O que vocês imaginam que nós iremos trabalhar? Sim, sobre a importância dos alimentos. A alimentação. A alimentação é muito importante. Por quê? Porque é através da nossa alimentação que nós podemos obter energia para desenvolver as mais variadas atividades. Então, é muito importante ter uma alimentação saudável e equilibrada. É através dos alimentos que o quê? Que o nosso corpo ele retira a energia e os nutrientes. E essa alimentação, ela é como se fosse o combustível para o nosso corpo. Como os carros, eles precisam de combustível para poder se locomover, nós precisamos dos alimentos para ter energia. Existem dois tipos de alimento: os alimentos de origem animal e os alimentos de origem vegetal. Então, quais são os alimentos de origem animal? Carne, o ovo, enfim, tem uma variedade de alimentos de origem animal. E de vegetal? As frutas, as verduras, os legumes. Nutrição do corpo. Então, além dos nutrientes que é retirado dos alimentos, o nosso corpo ele precisa de água também para ele ter um bom funcionamento. Nos alimentos já tem a presença da água, mas é em pouca quantidade. Então, nós precisamos tomar muita água para hidratar o nosso corpo. Por quê? Porque também durante o dia, o nosso corpo ele vai eliminando essa água através do suor, pela urina, através da respiração. Então, principalmente, né, nos dias mais assim, quentes, nós precisamos hidratar o nosso corpo. Precisamos tomar muita água, porque só a água que está presente nos alimentos não é o suficiente. Tem alguns alimentos que têm uma proporção maior de água, outros menores. Aqui, por exemplo, a Pro colocou alguns que têm a maior quantidade de água, que é a melancia, o pepino, o alface. Quase 96% do alface é água. O pepino também. Então, aqui alguns alimentos que é rico em água, mas mesmo assim nós precisamos beber muita água para hidratar o nosso corpo. Então, nós já vimos que nos alimentos estão presentes os nutrientes. Os nutrientes, então, eles são substâncias que o nosso organismo precisa para obter energia. Então, quando nós ingerimos esse alimento, ele vai lá para o sistema digestório e eles são retirados através da absorção. E cada um é encaminhado para o processamento em outros órgãos, através da ajuda do quê? Das células nervosas. Então, os nutrientes, eles estão divididos em 5 grupos: proteínas, lipídios, que são as gorduras, vitaminas, sais minerais e carboidratos. Cada nutriente o nosso corpo precisa de uma quantidade diferente de cada nutriente, uns em maior quantidade e outros em menores quantidades. Então, cada um desses nutrientes, ele apresenta uma função diferente no nosso organismo. Uns são usados como reguladores, outros são usados na defesa do nosso corpo contra as doenças. O outro
fornece energia. Então, cada um tem uma função diferente no nosso organismo. Além desses nutrientes, também a importância de ingerirmos a água, que a Pro já explicou, né? Que hidrata o nosso corpo, e também as fibras, que são chamadas de alimentos essenciais. Proteínas. As proteínas, elas existem em grande quantidade no nosso corpo. E aonde que nós encontramos a proteína? Nós encontramos no leite, no feijão, em verduras verde escura, como brócolis, espinafres, nas carnes. Então, depois da água, a proteína, ela é a que existe em maior quantidade no nosso corpo. E as proteínas, para ou qual a função das proteínas? Então, as proteínas, elas são utilizadas na produção de novas células, na construção dos tecidos e na defesa do nosso organismo contra várias outras doenças. Então, tudo isso é a função de quê? Das proteínas. Então, a importância de ingerirmos esse tipo de alimento. Lipídios. Os lipídios, eles são as gorduras. Então, nós temos que ingerir em uma menor quantidade. Por quê? Porque nós podemos levar o acúmulo de gordura no nosso organismo e isso causa o quê? Obesidade. Então, os lipídios já é um nutriente que nós temos que ingerir em menor quantidade. E aonde que são encontrados esses lipídios? Em óleos, manteiga, castanha do Pará, no abacate. A Pro trouxe aqui alguns exemplos de quais alimentos que nós encontramos os lipídios. Vitaminas. As vitaminas, elas são fundamentais para o nosso corpo. Por quê? Porque elas servem como reguladores celulares. Então, ela ajuda no quê? Na absorção de nutrientes, nas trocas de energia, enfim, ela tem várias funções. Os vegetais, eles são ótimas fontes de vitaminas. Então, por isso que nós temos que comer bastante vegetais, nós temos que ter um prato bem colorido, é, as frutas também. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de vitaminas, tá? Uma observação é que o quê? Na nossa alimentação diária, que nós nos alimentamos todos os dias, ela tem pouca vitamina D. Então, o que nós precisamos fazer para o nosso corpo que ele precise de mais vitamina D? Nós precisamos do quê? Do sol, da exposição à luz solar. Por quê? Porque o nosso corpo ele necessita dessa vitamina D. Então, nós precisamos ficar exposto pelo menos alguns minutinhos diário. Para quê? Para que a célula ela inicie a produção dessa vitamina D e depois ela é encaminhada para o fígado. Além da vitamina D, existem também o que? A vitamina A, vitamina C, complexo B, vitamina D, E e K. E aqui a Pro trouxe um quadro aonde que nós encontramos quais são as principais fontes dessa vitamina, quais são os alimentos que nós devemos consumir para quê? Para que nós tenhamos essas vitaminas que o nosso corpo tanto precisa. E o que causa a falta dessa vitamina? Quais são as doenças? Quais são os danos que o nosso corpo tem quando nós não ingerimos esse tipo de vitamina? Então, observem aí, leiam atentamente o quadro, para vocês ficarem por dentro
quais são os alimentos que têm, qual tipo de vitamina que cada alimento tem, qual a importância de ingerirmos esse tipo de alimento. Então, assim, temos que ter uma variedade alimentar, né? E tem gente que fica, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas é muito importante ter essa variedade alimentar. Por quê? Porque o nosso corpo precisa disso. Sais minerais. Então, os sais minerais, o nosso corpo ele precisa de uma menor quantidade de sais minerais. Mas, se nós não ingerirmos também esse nutriente, a falta dele também causa dano à nossa saúde. Causa anemia, pressão sanguínea, o aumento da pressão sanguínea. E aonde que nós encontramos esses sais minerais? Ele está presente no cloreto de sódio, que é o quê? O sal de cozinha. Então, nós temos que ingerir sim, mas em pequenas quantidades, porque também faz mal, o excesso de sal faz mal também para a saúde. Então, precisamos sim desse nutriente, mas em menor quantidade. Além, né, dos sais minerais estar presente no cloreto de sódio, há também o ferro, o cálcio e o fósforo, que são sais minerais muito importantes para o nosso organismo. Tá? Em quais alimentos que nós encontramos o ferro? Então, eu trouxe aí alguns alimentos como exemplo. No fígado, no feijão, nos frutos do mar, na gema de ovo. Tudo isso daí está presente o quê? O ferro. E o cálcio? Nos leites e derivados, né? Nas amêndoas, no açaí, na soja. E por que é importante o cálcio? O cálcio e o fósforo ele é muito importante para os nossos ossos e para o nosso desenvolvimento também, para o nosso crescimento. Carboidratos. Então, o carboidratos ele é muito importante também, é um nutriente muito importante para o nosso organismo. Eles são as nossas principais fontes energéticas. Ele abastece o nosso sistema central e ele mantém o bom funcionamento do nosso cérebro, dando aquele gás para os nossos membros. Então é muito importante consumirmos o carboidrato. E onde que nós encontramos? Quais são os alimentos ricos em carboidratos? O arroz, a batata, o trigo e o macarrão também, enfim, em todos os alimentos ricos em amido, que é o quê? Que utiliza o trigo para a fabricação desses alimentos. E a falta do carboidrato, ele causa o quê? Causa cansaço físico, causa mau hálito. E vocês não acreditam, mas ele causa até alteração no nosso humor. Tipos de carboidratos. Então, existem 2 tipos de carboidratos. E nós precisamos, é muito importante que nós saibamos distingui-los para termos uma alimentação saudável. Então, existem o carboidrato simples e o carboidrato complexo. O carboidrato complexo, ele é o bom, e o carboidrato simples, ele é o ruim. Então, esse carboidrato complexo, que é o carboidrato bom, ele apresenta uma estrutura química mais complexa e estão presentes em alimentos ricos em nutrientes e fibras, o que lentifica a digestão e a absorção da glicose. E com isso, o nosso corpo ele pode ir usando esse alimento como fonte de energia por um período maior. Então, isso a gente não fica comendo toda hora. Então, o corpo ele vai digerindo esse alimento mais lentamente. Por isso que ele é considerado um carboidrato bom.
E em quais alimentos que nós encontramos esse carboidrato bom? Em todos os alimentos integrais, na batata doce, no milho e na mandioca, e em outros cereais. Já os carboidratos simples, eles são digeridos rapidamente pelo nosso organismo. E eles são encontrados aonde? Nos alimentos processados, em que os nutrientes e as fibras naturais dos alimentos, eles foram retirados para que para tornar esse alimento o quê? Mais saboroso. E quais são os exemplos desses alimentos? Simples. Então, se são os alimentos mais saborosos, alguns exemplos desses alimentos são os doces, os pães, biscoito, refrigerantes, as sobremesas. Então, todos aqueles alimentos gostosos, mas eles são o quê? São carboidratos ruins. Por quê? Porque o nosso corpo, nós nos alimentamos e o corpo, o organismo, ele digere rapidamente esse alimento. Então, essa foi uma introdução do nosso conteúdo sobre alimentação e a Pro deixa aí para que vocês reflitam como que está sendo a alimentação aí de vocês, a variedade, e agora vocês já sabem quais são os alimentos bons, quais nós devemos consumir e os benefícios que ele traz para o nosso organismo. Um beijo e até mais!